Olá, eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de informação, entrevista, dica e história de mães que contam pra gente os desafios e as delícias de educar filhos. E o tema de hoje é um tema muito sensível e muito presente na nossa sociedade: racismo e bullying. Sabe lá, eu vou explicar uma coisa aqui. Quando uma pessoa se diverte e as outras não, por conta de brincadeiras impróprias ou de formas ruins de relacionamento, oprimindo o outro ou colocando o outro numa situação desagradável, levando inclusive à agressão física, aí essa brincadeira deixou de ser brincadeira para se tornar uma opressão, portanto, um bullying. E quando isso ainda está relacionado a questões étnico-raciais, a situação ainda fica mais grave. Para falar sobre esse tema, eu convidei aqui uma pessoa muito legal, a Rosália Maria, psicóloga, envolvida no coletivo negro. Na verdade, ela vai falar sobre isso melhor do que eu, e principalmente envolvida nas questões que falam sobre o racismo e o bullying. Rosália, muito prazer, muito bem-vinda. E antes da gente começar esse assunto, eu vou pedir para que você se apresente, para que as pessoas conheçam você e o seu trabalho. Bem-vinda. Oh, coisa boa! Muito obrigada pelo convite. Eu sou Rosália Maria, ou Maquenaíse, eu sou filha da Irene e eu sou neta da Dona Ismênia. Eu sempre digo para as pessoas que isso é o que tem de mais importante para que elas saibam a meu respeito, para que elas saibam sobre mim. Nesse momento, eu me encontro como coordenadora de promoção da igualdade racial na cidade de Itu. Sou professora adjunta, trabalho com necessidades especiais na EJA e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito legal. Olha, esse programa, esse nosso podcast, pode ser encontrado também no Spotify. E você me encontra no Instagram, Esther Sartori _. Agora você já sabe, né? Quer receber mais notificações sobre os eventos ou sobre os nossos podcasts? Vai lá, ativa o sininho, curte e dá um joinha para nós, tá certo? Inscreve-se, né? Você podendo se inscrever, você vai ter sempre acesso a tudo aquilo que a gente tem de bacana. Rosália, eu vou começar minha pergunta para você como sempre, né? As pessoas perguntam: o que é racismo e o que é bullying? Existe uma diferença bem grande, eu diria, né? Na maioria das vezes, as pessoas que sofrem o bullying, vamos começar pelo bullying. As pessoas que sofrem o bullying, elas estão sempre diante de uma condição extremamente agressiva. E é caracterizado o bullying a forma como a pessoa reage a esse tipo de agressividade. Ou seja, quando a pessoa que está naquela condição, naquela situação, ela não consegue reagir, se tornando uma pessoa muito fragilizada, extremamente vulnerável. Então, assim, isso vai causar uma série de questões emocionais e, infelizmente, o espaço onde isso ocorre com mais frequência é a escola. Exato. Você está falando aqui, eu estou lembrando de algumas coisas, né? Eu acho que além da diferença, né, entre o bullying e o racismo, há uma tolerância muito grande ao bullying. E há uma tolerância muito grande ao racismo. E essas frases, às vezes, essas tolerâncias, elas estão muito ligadas àquilo que constitui-se dentro da família. Eu vou dar um exemplo disso, é uma coisa que eu vejo bastante no consultório. Quando uma criança sofre ou bullying ou o racismo, e ela chega em casa e traz isso, qual é a posição dos pais nessa hora? Pois é. Alguns pais entendem isso como: poxa, mas por que você não reagiu a isso? E a pergunta é: mas eu tive condição de reagir a isso? Eu pude reagir? É difícil, né? Ou quando essa criança reclama de uma situação de bullying ou de racismo dentro da escola, qual é a postura, a posição da escola nesse momento? Então,
E eu tenho visto isso bastante, porque, olha só, eu atendi uma criança na semana passada que ela tinha... A queixa da mãe era, ela não consegue aprender, ela não presta atenção nas aulas, ela tem uma dificuldade absurda. E eu, durante a intervenção, dizia para a criança assim, vamos conversar. E a gente foi indo naquele momento de conhecer um ao outro. Quando a gente foi estabelecendo os vínculos, eu fui percebendo que não era bem assim. Não é que ela não conseguia ou tinha algum transtorno de aprendizagem. Na verdade, ela estava passando por um processo muito, muito forte de racismo e de bullying. A ponto de não querer mais levar o lanche para a escola, e a mãe não entendeu o que era esse movimento. Ela não queria mais levar lanche nem dinheiro para a escola. Ela não queria mais ir ao banheiro. Ela não queria... Ela ia no banheiro a hora que ela entrava na escola e depois ela não ia mais. Ela começou a se isolar. E aí, por que disso? E a gente foi investigando, e ela dizia, quando eu vou para o banheiro, sempre vai uma pessoa junto, um colega de sala junto, e ele praticava o bullying e o racismo comigo. Quando eu levava o lanche para a escola, esse mesmo indivíduo roubava meu lanche ou meu dinheiro e não me deixava comer. Dizia que eu não merecia. E essa criança começou o quê? Ter esse afastamento. Aquilo que a gente falou um pouquinho antes de você chegar, né? Para você aprender, você tem que estar com todos os sentidos prontos para isso. O pedagógico, não é? Tem que estar em consonância com o cognitivo, mas em consonância com o afetivo. Então, essa criança começou a deixar de participar de muitos eventos e ela não conseguia contar para a mãe por quê. E eu dizia, mas por que você não conta para sua mãe? Por que você não fala isso? Por que você não expõe? Porque, além de tudo, o indivíduo que praticava o bullying dizia, se você contar, eu vou matar a sua mãe. Se você contar, eu vou te dar uma surra. Então, olha só, o bullying associado ao racismo e associado a uma questão muito maior, que é o fato de você ser o quê? Coagido a ficar de boca fechada. Será que as escolas têm a noção do que acontece de fato numa fila de lanche, num banheiro de escola, numa sala de aula ou num intervalo? Então, e o mais interessante, minha querida, é que isso, na maioria das vezes, acompanha essa criança. Eu conheço um filósofo e um sacerdote de matriz africana, médico, inclusive, chamado Foucault. Foucault diz que nós, adultos, somos apenas crianças crescidas. E nós podemos comprovar isso quando você percebe pessoas adultas com essa mesma postura, que são pessoas mais introvertidas, pessoas que preferem a solidão, e não é solitude nesse caso, é a solidão mesmo. Por quê? Porque é algo que essas pessoas utilizam como mecanismo de defesa, porque quanto menos contato eu tiver com outras pessoas, menos violência eu sofrerei. Exatamente. E isso é muito comum. Eu escuto muitas pessoas falando, nossa, mas a gente faz uma série de eventos para as pessoas negras e elas não comparecem. E depende muito do lugar onde são feitos esses eventos. Por quê? Porque nós que temos que enfrentar na infância o bullying e o racismo na escola, por isso que existe uma diferença, sim. Existem aquelas pessoas que vão enfrentar a questão do bullying e nós, o povo preto, as crianças negras vão enfrentar tanto o bullying quanto o racismo nas escolas, né? Uhum. E aí, o que acontece? Se você observa lá a pirâmide de Maslow, das necessidades humanas, bem na base da pirâmide está a segurança. Exato. Então, é muito difícil eu sair de um lugar onde eu me sinta segura, mesmo depois de adulta, onde eu me sinta segura para esses enfrentamentos. Então, às vezes as pessoas falam, mas as pessoas não vão, a gente faz algo específico e as pessoas não vão, mas não vão exatamente por isso. Onde é que eu me sinto segura? Onde é que eu me sinto amparada? Onde é que eu me sinto protegida? Então, nós também precisamos ter essa condição. E você falou sobre nas escolas, né? Como é que as autoridades dentro da escola, como é que se age? Aí tem algo que é extremamente importante. A gente não pode esquecer que o racismo é uma condição de poder. É estrutural. É estrutural. É estrutural. É estrutural. Né? O bullying é tratado de uma outra forma. Exato.
Né? As pessoas, elas se comovem mais quando a gente está falando de bullying. Quando você está falando de racismo, aí a conversa é outra. Principalmente se você estiver falando da equipe gestora de uma escola, que na maioria das vezes são pessoas não negras. Exatamente. Então, por isso que é caracterizado o racismo, porque são pessoas que estão ocupando um determinado espaço, e é um espaço de poder, um espaço de decisão em relação a outra etnia. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. É mais fácil as pessoas se comoverem e acolherem diante do bullying do que diante do racismo. Porque quando é o racismo, as pessoas vão tratar sempre como brincadeira. Ah, mas é brincadeira, mas é jeito de falar. Ou então vem com aquela conversa, é cultural. Então, mas a cultura, ela precisa estar em movimento e a gente precisa modificar algumas coisas. E eu percebo que a escola ainda não dá conta. Nós precisamos de formação. Eu estou muito feliz com o secretário de Educação lá da cidade de Itu, o Plínio Bernardi, porque ele tem me consultado, nós temos feito várias reuniões e ele está, eu diria assim, que ele está muito atento a essa luta antirracista. Então, nós estamos criando uma série de repertório, uma série de estratégias para lidar com isso. Mas nós precisamos começar com equipe gestora e formação da equipe gestora, formação dos docentes, formação dos funcionários, para que as pessoas percebam, a partir do letramento racial, que elas consigam identificar quando é que elas estão reproduzindo o racismo, porque nem todas as pessoas são racistas, a gente também precisa dar conta disso, né? A gente não está generalizando aqui, mas muitas dessas pessoas reproduzem o racismo. E como é algo estrutural, está normalizado. Aí as pessoas vêm com essa conversa, mas não é isso. Ah, mas vocês estão vendo racismo em tudo. É cheio de porque mimimi. Tá em tudo. Mimimi. Mimimi é aquilo que dói no outro e no não dói outro, em mim. não dói em si. Exatamente. Exatamente. Né? Então, eu estava ouvindo o Karnal e ele disse uma frase, eu não sei se vou conseguir repetir ao pé da letra, mas ele fala que a pessoa, que quando se usa o termo, né, mimimi, é para a pessoa não negra, não vou utilizar o termo branco, mas é que a pessoa não negra utiliza esse termo para defender, né, essa sua condição, que é muito ruim. Porque quando a pessoa se depara com essa condição de que, eu acho que, sabe, aquela coisa assim, eu desconfio que realmente foi mal, eu fui muito preconceituoso ou eu fui racista, aí a pessoa vem porque ela se depara com algo que é dela e que moralmente não é aceito, apesar de fazer parte da estrutura. Aí a pessoa vem e traz como mimimi na intenção de minimizar essa condição que ela reconhece, né? Que traz para a razão, que traz para o pensamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, na verdade, assim, e a gente escuta isso bastante. Não, mas o que tem? Ele gosta, ele não liga quando eu chamo ele de negão. Mas como assim? Como você sabe? Não é? Ele não liga quando... Como que você às vezes, sabe? se você mas perguntar... às vezes pode ser... E, às vezes, se você perguntar, eu já passei por essas situações, quando eu falo, olha, essa brincadeira não é bacana, isso não é legal. Ah, mas ele não liga, não é verdade? Aí a pessoa ali se sente. Na frente fala, não, tudo bem. Claro, ela se sente mas você percebe que a pessoa está reagir. muito mal com aquilo, com aquela situação. Porque já naturalizou que tudo isso. bem, você pode usar essa frase. E depois também, às vezes, a pessoa também não quer ser a chata do rolê, sabe como é que é? Porque quando você começa a pontuar muito, você passa a ser a chata do rolê. Aí você passa a ser excluída. Eu mesma, não sei se eu não sou a chata. Eu sou a chata do rolê, eu já sei que eu sou. Mas tudo bem, eu sou a chata do rolê também. Eu não deixo passar muita coisa, não. E às vezes a gente traz mesmo um incômodo, até mesmo para os nossos pares, né? Nós, enquanto mulheres, às vezes nós trazemos esse incômodo para as nossas colegas e nós, pessoas pretas, também às vezes trazemos. Por quê? Porque é aquela coisa de tentar se tornar invisível, não demonstrar tanto que eu tô ali, que eu me faço presente, porque tira muita casquinha da ferida, né? A gente tem que entender isso também, né? Tem. Porque você acessa demais essa dor, esse sofrimento, quando você toca no assunto, né? Então, algumas pessoas utilizam também essa negação, esse negacionismo, como um mecanismo de defesa.
A gente sabe disso. Espetacular. E é isso mesmo. É isso mesmo. No que se refere ao racismo, e eu trago o bullying como uma outra parte, mas eu falo só um pouquinho no que eu tenho visto assim, em todas as ações agressivas. Eu tenho o agressor, Sim. eu tenho o espectador e eu tenho a vítima. Vítima não no sentido de ficar se vitimizando com a situação. Vítima pela ação, tá? Então, a gente acaba tendo esses três indivíduos numa ação, seja de racismo, seja de bullying, né? Tá. Como é que esses três elementos, como é que essas três situações vão se configurando? E a gente vê isso bastante. O agressor se sente no papel de poder. Ele pode, seja porque ele é maior ou porque ele tem mais dinheiro, uma condição melhor. Então, ele pode ser o indivíduo que vai oprimir o outro. O espectador, ele vê aquilo, mas ele não sabe como reagir ou não quer reagir, e às vezes por dois motivos muito simples. Ou porque se eu reagir, eu posso ser o próximo, ou então eu fico quieto, então eu silencio, né? Ou se eu reagir, pode ser que eu seja excluído do grupo. Afinal de contas, eu reagi, fui contra o poder. Sim. Né? E a vítima, como é que ela se vê? Oprimida. E como é que ela sai dessa situação? Muitas vezes ela não tem nem o apoio, nem o suporte, e nem sabe como reagir a tudo isso. Então, ela também se fecha, né? Ou se silencia. E as mães? Ou os pais? É que aqui eu falo mães, gente, porque eu tô falando com as mães, tá? Mas eu não vou eximir o pai dessa situação, dos cuidadoras. Vamos usar todos eles. Isso. Como é que ficam as falas nessas horas, né? Eu já passei por situação em que a mãe dizia assim para mim: nossa, mas ele nunca fez isso em casa? Ah, ele nunca fez isso em casa? Imagina, nunca. E aquela criança que normalmente maltrata o cachorro, maltrata os empregados. Mas não, em casa ele nunca fez isso. Porque pode nunca ter feito com a mãe ou com o pai. Mas em casa, como se a casa fosse só mãe e pai, né? Sim. Ou ela diz assim: isso ele está aprendendo na escola. É tão fácil, né? É tão cômodo, você põe um terceiro nessa história, né? Transfere. Então, isso eu estou falando da perspectiva do agressor. O espectador, já falei, ele fica ali. E a mãe, como que é a mãe desse espectador? Eu estou falando isso por experiência, tá? A mãe do espectador é assim: mas o que ele podia fazer? Se ele fizesse alguma coisa, ele apanhava junto. Mas o que ele podia fazer? Ou ela diz assim: por que você não fez alguma coisa? E o filho fica: hã? O que eu poderia ter feito? E a vítima, nesse processo, reage de várias formas. Por que eu estou falando? Tem várias formas, né, de reação. Sim. Ou se fecha, ou vai reagir e vai ainda se tornar um indivíduo mais observado, mais perseguido, não é? Ou ele parte para uma reação mais enfática, como a gente viu umas semanas atrás, o rapaz que entrou com a arma, matou as pessoas na sala de aula e acabou. Então, o espectador, ele poderia, de certa forma, se pronunciar, mas e o medo que ele sofre desse opressor agressor? E a vítima? Olha que coisa interessante da gente pensar. Falando sobre isso, a minha pergunta é: no que se refere ao racismo e ao bullying, o que torna as mães diferentes? Nossa, são diversos Nem fatores. toda mãe é igual, né? Não, na verdade, nenhuma pessoa humana é igual. Né? E outra coisa, tudo vai depender do seu momento. Existem momentos em que nós estamos menos introspectivas, que nós estamos mais para a briga mesmo, para chegar, para falar, para defender. O que acontece conosco, nós mulheres pretas, diante dessa condição, né? Quando nós sabemos que os nossos filhos, nossos netos, né? Os nossos estão nessa condição de racismo. Eu sempre faço esse comparativo. Existem mães
não negras, né? Existem mães brancas com filhos negros. E aí, o que acontece? Quando é uma mãe branca que reage ao racismo que o filho sofreu, essa mãe tem uma escuta totalmente diferenciada. Ela é muito acolhida. A nossa sociedade como um todo é extremamente generosa e se tornam, assim, muito aliados a essa mãe. Quando é uma mãe negra que vem para defender a sua cria, que vem para defender o seu filho, aí a reação da sociedade é muito outra. Muito, muito, muito outra. E a gente observa isso na mídia o tempo todo, né? As pessoas que estão, né, em mais evidência. E no dia a dia também a gente percebe isso, né, dentro da escola. Uma mãe branca que vai defender o seu filho do racismo, porque ela entendeu, ela percebeu que é racismo, que ela vai defender, é uma escuta. E para a mãe negra é outra. Nós, mulheres negras, quando nós decidimos que nós vamos falar, que nós vamos defender, que nós vamos tomar partido naquela situação, nós somos chamadas, na maioria das vezes, de barraqueiras. É a primeira coisa que o povo fala. É barraqueira, porque gosta de fazer escândalo, gosta de se mostrar. Como é que essa criança vai crescer com uma mãe dessas? É muito isso. Olha, é super... E eu tô falando, gente, porque olha, são situações que eu já vi. E são situações que nós já vivemos. Nós já vivemos porque parte da minha família é de negros, então eu sei muito bem como é que é esse caminho, não é? Eu sei muito bem. Mas pessoas, às vezes, que não tinham a menor afinidade com a causa, começam a defender a causa de uma forma também, sem conhecer absolutamente nada daquilo que estão defendendo. Então ficam sempre num discurso mais vazio do que... Eu não acho que a gente não tem que debater, mas eu acho que a gente tem que saber muito claro qual é o nosso lugar nessa história. Daí a importância do letramento racial. Né? Exatamente. Aí e esse letramento racial, ele parte ele parte até da linguagem. Vamos falar dessa linguagem? Vamos falar das frases, vamos falar das palavras, daquilo que é dito e que as pessoas normalizam. Vamos falar um exemplo simples. Como você vai denegrir essa pessoa? São palavras que já demonstram a existência desse racismo estrutural e que a gente esquece de olhar para ele. Ou quando dentro de si. Ou quando olha, é para denunciar no sentido de que... Poxa, mas também, agora a gente vai ter que mudar tudo, vai ser sempre assim? Sim, por que não? Sim, nós vamos modificar isso. Eu me lembro que eu participei de um encontro com alguns jovens numa escola e um dos estudantes falou o seguinte: mas vocês ficam falando sobre o buraco negro. E aí ele deu uma explicação científica para a questão do buraco negro. Exato. E o que na hora a gente entende assim... Por quantas vezes as pessoas não negaram a ciência? Putz. E a gente viu isso... Ano passado, mais ou menos. Né? Há pouquíssimo tempo. A Lia Weiner, ela vai dizer que ela dá aula, e você deve saber disso, que com você deve acontecer a mesma coisa. Você pode dar aula sobre qualquer assunto, nenhum estudante te interrompe. Você começa a falar sobre racismo ou sobre machismo, as pessoas, todo mundo é expert, todo mundo é especialista. Todo mundo virou especialista. Todas as pessoas são especialistas e querem debater. É muito interessante isso. As pessoas se sentem, para você ver até onde vai essa nossa estrutura racista. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu nesse dia que eu estava nessa escola, que o menino veio, né, com uma explicação científica a respeito do buraco negro. E a gente acha interessante. Tem o doutor Edio, que tem um vídeo dele por aí, quando ele fala sobre a famosa galinha da macumba. Sim. Né? Que as pessoas resolveram defender a galinha da macumba. Agora todo mundo come peru no Natal e tantos outros vamos trazer o peru porque ele está mais pertinho, né? Tem pena, pelo de menos. ser consumido. E aí as pessoas ficam... Gente, isso é racismo. E tá nítido, tá muito evidente. Se você para pensar que a cada 23 minutos um homem negro é morto neste país. O Brasil mata mais pessoas negras do que um país em guerra. E as pessoas não se comovem. Não se comovem.
Teve um momento na escola que eu estava falando sobre isso com os nossos estudantes. Uma professora teve a pachorra de dizer que nas comunidades as mulheres negras colocavam as crianças à frente para que elas fossem, para que os policiais, né, não atingissem os bandidos. Sabe? Será que eu fico aqui pensando, nós estamos falando de uma criança, nós estamos falando de crianças. Né? E essas balas perdidas, elas têm um alvo certo. Certíssimo. Né? Elas têm um alvo certo. Essas balas, elas são disparadas em qualquer espaço onde a maioria da população seja uma população preta. Caso contrário, isso não acontece. Há pouquíssimo tempo nós vimos uma pessoa famosa aí que soltou uma granada na PM e essa pessoa foi conduzida à delegacia. Enquanto que um homem negro é morto por simplesmente porque ele está com um guarda-chuva. Então, quando a gente fala que as mães também são diferentes, elas sentem diferente. Porque, imagina como que é... Eu tenho 2 meninos pretos. Né? Imagina como que é para mim saber que existe ali uma tragédia anunciada a cada 23 minutos. Como que é a vida dessa mãe? Como que essa mãe cuida das emoções? Como que essa mãe cuida da sua saúde mental? Vamos parar para pensar, porque a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Teve um momento que eu coloquei uma postagem na minha página, acho que foi no Face, se eu não me engano, falando que nós, mulheres negras, olha só, houve um aumento da violência contra as mulheres negras num índice de 45%. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E não só isso, né? Não. Salário. Emprego. O salário. Hoje mesmo eu estava vendo num canal de TV, o índice, se eu não me engano, são 64,1% de salário a menos. Que as mulheres negras... 64,1% o rendimento do branco é maior do que das pessoas negras. Gente, 64%! Nós estamos falando de uma população que é a base da economia desse país. E o que você falou foi uma coisa muito interessante. Isso não está saindo da minha cabeça, da sua fala do início, hein? Que você me diz... o bullying... não que seja mais tolerado, mas quando o racismo surge, o racismo tem menos visibilidade do que o bullying. Menos acolhimento, eu diria. Menos acolhimento. Sim. Menos... E isso é uma coisa... Veja, por que eu estou retomando isso? Antes da gente conversar, eu fui pegar um dado que eu achei alarmante, que é o mapa da desigualdade racial e violência. Sim. Que mostra que em 2020, 77% das vítimas, olha que coisa, 77% das vítimas de homicídio eram de pessoas negras ou pretas. Sim. Superior em 56% da população que não se declara nem negro nem preto. Olha que coisa interessante. E isso se tornou uma série histórica. Porque em 2022 isso ainda aumentou. E a gente ainda não sabe o que vai ser de 2023. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe porque... E aí, quando você me coloca essa angústia da mãe... Sim. Eu fico imaginando... É extremamente difícil você olhar para o seu filho crescendo sem ter esse pensamento. Isso é muito sério, sabe? É muito sério. A Nanda fala, a Nanda, que é uma poetisa do Islã, ela fez um poema e ela diz: eu não sou mãe e nem vou ser. E é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu devia ter trazido esse poema da Nanda. Opa, teria lido com o maior prazer. Eu devia ter trazido, porque é maravilhoso esse poema. E ela fala exatamente sobre isso, sobre esta dor. É uma dor. Eu não vou ser. Por quê? Faz todo sentido que ela não queira ser mãe. Porque a dor é uma dor... Bom, dores são imensuráveis mesmo, né? Não tem uma dor que dói mais ou que dói menos. E principalmente quando envolve filho. Não tem o que discutir. É um negócio não tem muito... o que discutir. Mas para pensar, né? Que angústia é essa? E quando a gente fala que existe uma diferença muito grande entre mães, e principalmente
quando você fala das mães negras, os dados mostram que a maioria da população, eu até tinha trazido aqui, olha só, 72,4% das mães solos vivem em domicílios monoparentais, ou seja, composto apenas por elas. Né? E que são o arrimo, o esteio e tudo mais da família. São elas. Dependentes, e elas dependem de creches, e isto, de alguma forma, vem e afeta a saúde física delas, porque elas... Olha os dados como são. As mulheres brancas são mais acometidas pelo câncer de mama. Sim. Mas as negras são as que mais morrem. Olha só, por quê? Primeiro, elas não dispõem de tempo para cuidar delas mesmas. A questão da distância, a questão do custo para as passagens, para a locomoção. Então, é uma estrutura, é um projeto muito bem montado que responsabiliza a própria pessoa. Kabengele Munanga tem essa fala, né? Que é quando ele diz que o racismo brasileiro é um crime perfeito que responsabiliza a própria vítima. Ah, mas vocês não se cuidam? Ah, o SUS tá aí. Tá, mas tá onde? Em que lugar que tá o SUS? Em que lugar que tá essa mamografia? Com quem é que eu deixo os meus filhos para estar nesse lugar? Nesse lugar. Será que a gente tem creche suficiente? Será que a gente tem escola suficiente? No bairro onde a gente mora, a gente tem condições? E sem contar a questão do saneamento básico, né? Que aí também já é outro caminho. Não, daí a gente vai precisar de uns 2 de podcasts. De uns 3, 4. Mas, e isso é interessante, porque quando mais. você põe na perspectiva da mulher não negra, que tem acesso a toda uma estrutura diferenciada, não é? Isso muda completamente. Muda completamente. E sem contar que a mulher negra, quando ela vai ao médico, quando ela se dispõe o tempo de atendimento também é reduzido. Nós não somos tratadas, né, da mesma maneira que uma mulher branca. O toque não é o mesmo, o cuidado não é o mesmo. Você falou de outra coisa que eu tô lembrando. Você vai falando e a minha cabeça vai aqui fuçando. Eu dei aula numa universidade uma vez e a gente falava sobre... Isso já faz um tempinho, faz uns bons anos aí. E a gente falava sobre a cota racial. Bom, isso foi um assunto que mobilizou um monte de gente, porque foi um negócio maluco. Foi. E eu fui dar aula numa disciplina, numa faculdade de Direito. E nessa faculdade que eu estava dando aula, um aluno virou para mim e falou assim: essa besteira, essa bobagem da cota... E eu falei assim, eu nem vou esperar ele acabar, porque eu acho que eu não vou aguentar. E ele falou assim, essa besteira, essa bobagem da cota, essa besteira, essa bobagem das falas não raciais, essa besteira... Veja só, isso não é lei, eu não sou obrigado a nada. Eu falei, mas não é ético, né? Pode não ser lei, mas você é um cara que vai se formar no direito. E eu lembro que na época eu fiquei tão irritada com isso, e a gente entrou em toda uma discussão, enfim, e por fim, ele queria de qualquer forma que eu explicasse por que é que eu era a favor da cota. Por quê? Você tem que ter uma resposta. Mas não é ele que eu tem não que queria. Ter. Então... Mas aquilo, sabe, uma vontade de botar o professor na parede. Sim. E por quê? E por quê? Eu falei, exatamente por sua causa. Porque numa universidade como essa aqui, eu só tenho uma pessoa negra dentro da faculdade de Direito. É para que pessoas como ela tenham acesso e possam se defender. Porque ninguém consegue entender o que é ser negro ou preto. Ninguém consegue entender o que é o racismo se não for negro ou preto. E prova disso são os cárceres, né? Exatamente. Quem é que tá no cárcere? E aí a gente vai trocando. A discussão foi longa, né? Foi longa. E mesmo que eu quisesse interromper aquela discussão, eu não conseguia.
A gente precisa desse esvaziamento, senão a Gente, gente morre porque sufocado. aquilo estava me sufocando, né? Eu morro sufocada. E foi. E mesmo assim, por mais que a gente tentasse explicar, ou por mais que não havia um entendimento dessa pessoa. E você sabe que essa é uma pessoa que até hoje me persegue? Não Perguntando havia se eu entendimento? havia. Não havia. Você acha que não havia um Não, entendimento? não acho que não havia o entendimento, mas havia uma resistência, inclusive dele mesmo que eu desse o melhor dos argumentos, ele não aceitava aquilo. Mas ele não é racista? Totalmente. Então tá tudo bem, Tá não se tudo discute entendido, com racista. não se discute. Mas assim, Não se discute eu sei, com você vai falar para racista. mim quem era o adulto da relação naquele momento. Era eu. Mas aquilo me incomodou tão profundamente que eu não consegui ser o adulto da Não, relação. isso quando Até eu traz conseguir. No conflito. final, a gente até consegue sim. direcionar de uma forma bacana, mas o exemplo estava ali dentro. Sim. O exemplo estava dentro da própria sala de aula. E o exemplo está dentro das salas de aulas hoje. Está escancarado. E outra coisa, quando a gente fala sobre cotas, olha o quanto que é racismo. As pessoas só debatem a cota racial. Exatamente. Cota social, não. Não, ninguém quer falar disso. Cota social, não. E é isso que eu acho interessante. E num determinado momento, uma das meninas falou isso pra mim. Ela falou assim, mas você não acha que o profissional que se forma pelas cotas, ele é prejudicado por ser cotista? Eu falo, se ele for negro só. E aí não tem a ver com as cotas, tem a ver com o racismo. Com o racismo. Porque se essa pessoa entra pelas cotas, mas é uma pessoa branca, porque existe cota social. Mas existe cota para as escolas militares. Para as E escolas pessoas públicas, então Isso. independente. Então não é Inclusive, sobre cotas. Não, é sobre É sobre racismo. Mesmo porque, e isso foi uma coisa que aconteceu, um movimento grande de pessoas que tiraram os filhos das escolas públicas, particulares, para colocar na escola pública por conta da cota. Da cota. Mas aí é que tá. Então, quando uma pessoa começa a discutir sobre cota, fala, viu, mas peraí, você não tá falando sobre cota, você tá falando sobre racismo. E é outra coisa. Porque se a gente for falar sobre cotas, então você é contra as cotas sociais também. Será? Não é. Tanto não é que Não ninguém que a toca gente no viu, assunto. e que a gente viu esse movimento de muitas As pessoas não tocam no assunto. E nós tivemos até 1985 a lei do boi, que dava direito aos filhos de agricultores e agricultores de frequentarem as escolas, as faculdades públicas na área da agricultura. E ponto. Ponto. Gente, E alguém reclamou? Gente, até 1985. Pensa. De 68, se eu não me engano, eu não me lembro se a lei é de 65, 68, até 1985. É de então, 65. assim, é muito. Essas pessoas, elas quando vêm para a discussão, são pessoas que ou ignoram mesmo a história, ou são pessoas racistas. Eu, sinceramente, já tô separando assim. Porque as pessoas que não têm acesso à informação e que elas vêm para perguntar, elas não vêm para afirmar nada. Nem Agora, essas pessoas, uma verdade, né? essas pessoas que vêm afirmando são pessoas que dispõem de condições para adquirir conhecimento, para vir para o debate, pautadas em argumentos sólidos, e elas não vêm. Aí vem com essa conversinha, né? Mas isso é uma forma que vocês têm de se sentir inferiorizados. Tá, mas e as cotas sociais? Para as outras pessoas, isso não vale? E aí eu vou trazer um outro tema em relação ao que você está falando. Tá. Isso é uma forma que vocês, como se... A gente é que inventou. Não, como se vocês fossem o outro, o fora, sim! o apartado. Porque o branco é universal, Universal, né? Aí quando você fala de etnia, você tira o branco, né? Exato. Você tira o branco. Eu tava vendo um interessante. rapaz no Instagram falando exatamente isso. Quando você fala sobre roupas étnicas, então, o que é que você pensa, né? Numa estampa, numa coisa assim totalmente diferente. Se você pensar no terno e gravata, não é étnico. Eu falei, mas é. Mas é. É étnico também. Mas o branco é universal. Então, é sempre outro, né? O indígena é o outro. Isso. Todas as O outras negro etnias. são- O branco é branco. O branco é branco. O branco é universal. O outro é o outro. Vocês. O outro é- Vocês né? são vocês. Exato. É muito interessante, isso. né? E é um discurso muito comum. E as pessoas falam assim com uma leveza, com uma leveza. naturalidade, né? Tanto que se você coloca lá você vai fazer uma pesquisa na internet, eu não vou falar o nome. Você vai fazer uma pesquisa na internet, você coloca tranças.
Se você quiser ver pessoas negras com tranças, você tem que colocar tranças negras ou pessoas negras com tranças. Você tem que identificar. Caso contrário, é só gente branca com trança. Olha só como o branco é universal. Extremamente universal. A gente para pensar maquiagens, né? Só aparecem pessoas brancas. Se você quiser maquiagem para pessoas negras, você tem que colocar. Caso contrário, não aparecerão pessoas negras ali na pesquisa. É interessante. É super. Mesmo porque, se a gente for imaginar... Essa naturalização. Naturalização. Porque é naturalizado mesmo. Tanto que quando a gente fala, causa estranheza. E eu acho bom isso, né? Porque se causa estranheza, fala, tá vendo? Não, pelo menos, se causou estranheza, movimentou alguma coisa. Isso. Então a pessoa vai pensar. Isso é importante. Sim. Agora, o que vai pensar também a gente não sabe. Mas daí já não é problema aí já não é mais problema nosso. Não tem o que fazer. O pensamento é livre. É livre, não tem o que fazer. Rosália, você é psicóloga. Sou. Você atende crianças ou você atende adultos? Outra pergunta. Você atende crianças na escola, de escola? Como é que... Só para eu poder entender mais ou menos qual é a sua relação com as crianças dentro do aprendizado e da escola. Tá, então é assim, eu sou psicóloga, mas na educação eu trabalho com necessidades especiais porque eu sou professora adjunta. Entendi. Tá? Então, desde 2010, a Prefeitura de Itu adquiriu, nós fizemos o concurso, né? Foram feitos concursos e as professoras adjuntas entraram para trabalhar com as necessidades especiais no ensino regular dentro da sala de aula. Entendi. Tá? Então esse é o diferencial. Só para a gente entender qual é o diferencial, porque esse projeto, esse trabalho, ele é muito legal. Muito importante. Extremamente importante, extremamente significativo. Exato. E foi exatamente quando eu fui para o meu mestrado. Olha só que coisa interessante que aconteceu. Eu estando na escola, trabalhando com os estudantes que apresentavam as necessidades especiais, eu percebi que muitas das nossas crianças negras não apresentavam laudo, mas ainda assim existia queixa escolar. Entendi. Tá? Passado um tempo, eu fui trabalhar no Centro Pop como psicóloga. Entendi. Que aí são 2 matrículas, na mesma prefeitura, 2 matrículas. Explica pra gente o que é esse Centro Pop. Centro Pop é o centro de referência especializado para pessoas em situação de rua. Pronto. Tá? Então, o que é que eu observava? Que estas crianças que foram atendidas na escola e que apresentavam queixa escolar, que a gente chama de dificuldade de aprendizagem, elas foram parar lá no Centro Pop. Entendi. Isso me trouxe uma curiosidade muito grande. Falando, o que será que acontece? Que eles, até pouco tempo, eram crianças extremamente inocentes, num espaço escolar, e hoje elas estão aqui, em situação de rua, muitas delas. E o que mais me chamou a atenção, que essas crianças todas, né, que apresentavam essa dificuldade, em sua maioria, não todas, não, nada de generalizar, mas as que apresentavam, né, essas dificuldades eram crianças negras, mesmo sem trazer essa condição da deficiência ou coisa assim. Bom, isso já chamou a minha atenção. Foi quando eu fiz a minha pesquisa baseado no material didático da nossa cidade. Então, houve um recorte, eu fiz a análise apenas do material de história. Bom, concluímos que o material até que era bem legalzinho quanto à luta antirracista. Era um material bacana. Mas tinha um detalhe, na conclusão, o que é que acontece? Não importa que você tenha um material incrível dentro da sala de aula, se os docentes não tiverem essa consciência da luta antirracista. Então, você pode ter o melhor material a respeito da Lei 10.639, que completou 20 anos em janeiro de 2023. Exato. E uma lei que não é aplicada, uma lei que não é cumprida. Não é cumprida. Não é cumprida. Esqueça. Não é cumprida. Então, observe o quanto que esse projeto funciona e funciona muito bem. Que é quando as nossas crianças negras saem das escolas, porque existem várias formas de exclusão. Claro. Muitas formas de exclusão. E eu, dentro da escola, com esse meu olhar, eu percebia o tempo todo. Aí que eu falo para você, né, a chata do rolê, né, a chatinha.
A professora que entrava na sala do professor. Eu posso falar que eu passei por isso várias vezes, da chata do rolê. Mas até hoje eu sou. E é complicado, porque eu não posso me calar. Como que eu vou me calar diante de uma violência dessas? Não faz sentido para mim, não tem como, e nós precisamos modificar, porque também é muito comum você dizer, tem uma frase de Luther King que ele diz, e no final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. E é aí que entram os aliados e as aliadas. E olha, isso, e aí a gente volta à questão, né, do opressor, do espectador e da vítima. Porque isso faz parte dessa estrutura como um todo. E é bem isso mesmo. O silêncio fala muito mais do que qualquer ação. E a gente vê isso nos museus. Quando você entra num museu e você vê aquilo que não está, fala muito mais do que aquilo que está. Isso, exato. Não é? Quando você vê uma exposição. E isso é uma coisa muito clara na nossa sociedade. Muito claro. Muito. E outro ponto que é interessante é exatamente isso. O professor, dentro da sala de aula. O conhecimento do professor, ele não pode ficar só restrito ao que está. Seja a melhor apostila do mundo. Se ele ficar restrito só ao que está daquela apostila, ele não desenvolve, ele não avança. Ele não permite nem o debate sobre qualquer coisa. Não eu tinha uma colega de sala, uma colega professora de sala de professores, que ela dizia assim, olha aqui, Esther, sempre que eu tenho que falar sobre escravidão, eu não consigo falar. Por quê? Não consigo. Ela podia começar antes. Por que não começa antes? Né? Porque a gente existe antes. Exato. Ela não conseguia falar. Falei, mas por que você não consegue falar sobre? Você não consigo. Eu não consigo porque eu sei o porquê. É porque tinha uma criança negra na sala. Eu falei, não estou entendendo. Por que você não consegue? Não, eu não consigo. Mas como ela se via nessa situação? Aí é que tá. Ela se via como era esse? Ela se via como a mulher branca que estava ali para ensinar, mas que não tinha o conhecimento, o conteúdo para trabalhar nada além do que a visão de uma mulher branca tinha. Fim. Então, quando ela pensava em falar sobre escravidão, ela falou, na minha cabeça, eu olhava para aquela criança e falava assim, meu Deus do céu, se eu for falar que o negro passou por isso, aquilo, se eu for falar o que os outros alunos vão pensar? Como assim? O que eles vão pensar? Qual é o papel dela, né, dentro dessa desconstrução? Qual que é o papel? E, na verdade, eu não sei, não vamos falar de idade aqui, mas eu sou de uma época em que o professor não podia ter opinião própria. E a gente está falando aqui de racismo, mas eu vou ampliar para a religião, eu vou falar sobre feminismo, vou falar sobre... Então, assim, gênero. Nós não... de gênero. Isso. Não. É um negócio Mas louco. hoje também a gente está impedido. Só que a gente hoje... Não podemos dizer que não tivemos um certo avanço. A gente está mais flexível. Nós estamos mais flexíveis, mas existe uma flexibilidade, mas você precisa tomar muito cuidado como você fala, porque tem pai e mãe que também não vão que vão dizer que você tem... A questão da religiosidade. Exato. Eu vou te interromper. Pode interromper, que eu tô aqui para isso, viu? Lá em Itu, nós temos um material de patrimônio histórico, inclusive, ele está exposto lá no pátio da prefeitura. Fiquem à vontade, vão lá visitar o nosso material de patrimônio histórico da cidade de Itu, que é lindo, maravilhoso. E o que acontece? Nesse material de patrimônio histórico, os autores, que inclusive Emerson Castilho, que era o nosso diretor de cultura, é um dos autores, né? Desse André Luigi, esteve fazendo a revisão, Morgana, ai que medo de falar nome e não falar nome de todo mundo, mas ok. Esse povo aí já sabe. Já sabe. Esse material é um material muito rico e que traz exatamente essa condição desta memória afro dentro da cidade de Itu. A valia, grande valia. Nós temos uma igreja lá chamada Nossa Senhora do Patrocínio. E eu sempre que eu tenho oportunidade, nos meus encontros, né, com os jovens, com estudantes, até mesmo com professores e professoras, eu sempre pergunto se foi a Madre Maria Teodora Voiron, eu não sei a pronúncia. Voiron.
Se foi ela, né, que construiu a igreja. Muitas pessoas dizem que sim, que foi o padre Jesuíno do Monte Carmelo, um homem negro, né, um artista incrível, que tem várias composições, várias pinturas, né, ele é um artista completo, ele e os filhos, né, que construíram aquela igreja. E muitas das pessoas não sabem. Muitas das pessoas não sabem que foi construído por um homem negro. Nós temos dentro da cidade de Itu uma obra do Tebas, que foi considerado, que foi um escravizado, que construiu o cruzeiro, que está lá incrível, que era em cantaria, né? Nas pedras, esculpiu em pedras. E Tebas hoje é considerado o primeiro arquiteto brasileiro dentro da nossa cidade, né? Um homem negro que foi escravizado. Em Itu nós tivemos o rei do Congo, que eu fui saber isso agora, há pouquíssimo tempo, com o André Luiz, um historiador incrível e maravilhoso. Então, o que é importante o quanto que isso resgata essa identidade bacana, positiva. A gente tem que falar sobre essas coisas boas, porque eu estava vendo Poxa, eu tô tão chateada com a morte dele que agora é capaz eu nem conseguir falar o nome dele. Faleceu, foi enterrado acho que ontem, se eu não me engano. Nossa, gente, eu não acredito que eu vou... Tá, ok, mas daqui a pouco eu falo. Que ele diz que a gente precisa falar sobre as coisas boas, sobre os grandes feitos nossos. Porque as coisas ruins sobre nós, a branquitude já fala. Você tá falando... Eu de novo, hein, gente? Eu de novo aqui lembrando de coisas. Você vai falando, eu vou lembrando. Tá, fale. Eu dei aula na CEUNSP de Itu, né? Sim, aquela faculdade maravilhosa. E um aí... abraço pra Bruna, da psicologia. E eu tive 2 TCCs que eu orientei, que eu achei o máximo. Um deles era uma aluna que falava sobre os bairros das mulheres negras de Itu no século XVIII e XIX, os bairros que elas compravam e transformavam em casas, em comércio, e que isso ficou por muito tempo oculto dentro da história de Itu, né? Sim, mas hoje nós temos, né? O André Luiz conta sobre, inclusive tem um material no portal Geledés que o André Luiz escreveu e tá lá, que ele vai falar sobre a vila. E ele vai falar sobre as quitandeiras, que na verdade o comércio começa ali, com o povo afro. É sobre as quitandeiras, né? A rua, aquelas ruas ali no centro da cidade, nós temos o beco, na verdade, né? Das quitandeiras, o beco da macumba. E tudo isso hoje a gente tem na história sendo contada como patrimônio histórico da cidade. Então, assim, eu estou muito feliz com esse momento. É maravilhoso esse momento. Na cidade de Itu. Que quando ela fez essa pesquisa, mas assim, o TCC dela ficou maravilhoso. Eu falei assim, esse TCC era para publicar. Sabe quantos anos faz isso? Olha, para você ter ideia, hein? Quando a gente trabalhou com esse TCC, faz mais ou menos 6 anos. 7. Nós estamos em 2023. Por aí, 6 a 7 anos, que ela fez toda essa pesquisa. E eu fiquei encantada com a pesquisa dela, porque foi muito legal ela trazendo as quitandeiras, trazendo o bairro da Macumba, como tudo isso se construiu e se constituiu dentro da história de Itu, e que por muito tempo ficou ali, ó, apagado dentro da memória, né? Isso foi muito legal. E uma outra aluna que ela fez o TCC dela falando sobre as mães de santo. Nossa, que maravilha. Qual o papel dessas mães de santo, fazendo essa distinção entre o candomblé e a... Olha, eu também estou ficando doida, né? Você está falando, eu também. O candomblé e a Umbanda. Então, ela fez um trabalho extremamente legal, falando sobre o papel dessas mães de santo, remetendo a Itu. Então, essa é uma história que nos constitui. A questão do acolhimento, né? Porque
a gente conta a história que aquele Largo São Francisco, hoje ele é considerado um espaço afro. Por quê? Porque era onde as pessoas se encontravam, os senhores iam para a igreja, que nós tínhamos a igreja ali, onde hoje é o supermercado Dia, ali, aquele lugar ali. E aí os negros escravizados não podiam adentrar. E era ali que tudo acontecia, né? As trocas, o cuidado, como é que fala? As orientações, né? Sobre como cuidar, como os benzimentos. Então, tudo acontecia ali. Tudo acontecia ali, né? As trocas das receitas, de saber como é que tá fulano, como é que tá Beltrano. E toda a ancestralidade sendo ali, né? Tudo acontecendo ali. E é maravilhoso. E é por aí que a gente tem que... Nego Bispo. Oxi! Ai, gente, é sobre isso. Imagina sobre ele. Gente, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Sobre ele. E quando ele diz isso, que a gente tem que falar sobre essas coisas boas, essas coisas bacanas, sobre nossos grandes feitos, que essas palavras são minhas, mas é nesse sentido, né, que ele diz. É muito importante. Porque vamos combinar quem é que ia dar conta. Quem é que ia dar conta de mais de 350 anos de escravização, de desumanização, de violência constante, violência diária? Imagina você se hoje a sociedade é extremamente violenta conosco, nós, mulheres negras, nós, homens negros. Imagina como foi. Claro, não dá para você na mensurar, época da não tem como você escravização. mensurar, mas é um negócio que você... Quando você não tinha... os nossos direitos hoje já não são respeitados, mas eles ainda existem. E é por isso que a época nem existiu. Exato. É por isso que quando as pessoas dizem, mas isso é lei. A escravidão já foi lei também. A escravidão já foi lei. Voltando, foi lei e é ético? Né? Então. É constituinte de um ser humano, é constituinte é ético? A gente precisa... É uma forma de repensar. Só que nós já saímos de tudo e até agora a gente não voltou. Olha só, você vê, é impossível. É por isso que eu levo bronca. Bora, é por isso que eu levo bronca, porque eu vou e assim o assunto vai. Mas a gente tem muita coisa, mas podemos voltar. Nós temos 3, 4, 5. Momento. Imagina, nós vamos estar vivos há muitos anos para fazer isso muitas vezes. Mas eu queria voltar para a questão da criança e do atendimento psicológico Sim. a esta criança. E mais, como é que é feito esse atendimento à mãe desta criança? Então, o que acontece? Lá na cidade, dentro da educação, nós temos todo esse cuidado, nós temos o NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, que vai acolher, ali nós temos os psicólogos, as psicólogas, o serviço social, tudo que vai acolher essa família. Exato. Com a queixa escolar. Se for o caso, e aí a partir das avaliações, então assim, nós enquanto professores em sala de aula, temos essa observação, fazemos os nossos relatórios, encaminhamos para o NAP. A equipe do NAP se reúne, que inclusive é uma equipe multidisciplinar, se reúne. É impossível você trabalhar hoje em dia sem uma equipe multidisciplinar. Não tem como. Não existe. Ali é que vai ser definido qual trabalho que vai ser feito. Olha, essa criança precisa de uma proteção maior da família. Trabalha-se com essa família. Essa criança precisa de um acolhimento no CAPS. Ela vai para o CAPS, ela será encaminhada para o CAPS infantil. Ou essa criança precisa de tudo isso. E ela vai ser encaminhada, então ela vai ser assistida fora da sala de aula, para que seja possível essa continuidade. É assim que a coisa funciona. Então, o trabalho permanece com as mães. Não, mas a família... A família, etc. Isso que é importante. Mas a gente tem que tratar dessa estrutura familiar. Isso que eu falo. A estrutura... Porque, vamos lá. E quando eu penso em racismo, e quando eu penso em bullying, em muitas outras questões, eu penso que, às vezes, a família não se preocupou em trazer para o filho as questões relacionadas ao racismo, ao bullying, porque não era uma preocupação no momento. Isso não existe. Então, a autoafirmação da criança é tratada de uma outra forma. Há famílias em que, eu até gosto da causa, eu gosto de pensar, eu gosto de
saber que existe, mas eu também não me movimento muito para resolver o problema. Então, a minha conversa com os filhos é uma conversa mais amena. Há famílias que abraçam e não, vamos trazer isso para nós, vamos conversar. Sim, sim. Vamos falar sobre todos esses assuntos. Então, vamos falar sobre religião e religiões, vamos falar sobre pessoas e pessoas, vamos falar pluralizando todas essas questões. Mas, hoje em dia, eu percebo que houve um retrocesso em relação a essas conversas dentro de casa. Seja sobre sexualidade, seja sobre religiosidade, seja sobre humanidade. Eu percebo que houve um retrocesso do papel desses pais. Às vezes porque impor limite é difícil, às vezes porque tempo para conversar é restrito, às vezes porque esse assunto não é tão importante quanto trabalhar, ganhar dinheiro, entende? Você percebe isso ou não? Então, percebo até certo momento. Então, O que é que a gente observa? Que sempre existiu uma necessidade, por exemplo, quando a gente traz esses dados de que na maioria dos lares as mulheres pretas estão sozinhas para cuidar de tudo isso. Onde é que ela vai encontrar tempo, disposição e energia para? Se ela precisa prover o mínimo, o básico. Veja, não é a mulher, sim, é no geral. Tá, mas aí fica muito difícil. É por isso que eu estou te falando. Existe uma dificuldade muito grande, porque se nós não trouxermos esses fragmentos, aí a gente vai generalizar. Tá, vamos lá. Né? E não vai funcionar. Aí não vai funcionar. Nós percebemos, por exemplo, a classe média alta terceirizando, por quê? Porque aí consegue manter essa criança muito mais tempo dentro da escola, e aí sim acredita que a escola é responsável por toda essa formação. E deposita, né? Deposita isso na escola. É isso, né? Mas ainda assim eu penso que está eu penso que está todo mundo um tanto quanto perdido nessa condição. As pessoas não sabem muito bem o que de fato. Tem aqueles pais que, porque tiveram falta de algumas coisas em termos de material, né? A gente não está falando também de condições de referências simbólicas, né? Tá bom. Mas assim, em termos materiais, que tiveram falta de muita coisa, que hoje eles acreditam piamente que o mais importante é que essas crianças tenham bens materiais. Para que essas crianças tenham bens materiais, esses pais precisam trabalhar mais. Frases do tipo assim, tem que estudar. Tá, mas o que é ter que estudar? E estudar o quê? Que é isso que eu tenho que estudar. Mas ele tem que estudar. Eu sempre digo para ele assim, você tem que estudar hoje para você ser uma pessoa no futuro. E a criança está pensando assim... Gil, gente, o que é esse futuro? Hoje eu quero, sei lá, qualquer outra coisa. Então... Você dá essa responsabilidade do futuro para uma coisa que é do agora, como é que faz isso, né? Então, esses valores são dados. Bom, pode voltar. Mas aí é que entra toda essa condição estrutural, né? Nós ainda temos uma cultura extremamente colonizada. Vamos falar sobre... colonialidade do poder, que isso é uma coisa... Nós ainda temos essa condição. E muitos pais acreditam ainda nisso, que você precisa produzir, começa por aí. Você tem que produzir, porque se você não produzir, você não vai atingir a expectativa da sociedade como um todo. Né? E hoje em dia você observa que nós estamos muito mais expostas, né? Porque a nossa vida está aí, né? É um BBB o tempo todo. Nós estamos... É um reality show. Nossa vida, show. Não é? Então tá todo mundo muito mais preocupado com aquilo que você vai apresentar do que com o que é efetivo mesmo, com aquilo que é muito necessário. E existem também várias formas de você ser ativista.
eu sempre digo isso, né? Porque eu conheço algumas colegas que falam, ah, Rosália, eu não tenho essa coragem que você tem de chegar, de falar, tá, mas o que você está fazendo? Exatamente. É o que Cê você não faz tá no sentando, pequeno, Você né? não está sentando ali com os seus filhos? Tem um ditado africano que diz, né? Pessoas simples em lugares pouco importantes com mudanças extraordinárias. Promovendo mudanças extraordinárias. E a gente vê muito disso também. Né? E essas minhas colegas, eu sempre digo isso a ela, falo, não, tá tudo bem, o que é que você está fazendo? Quando você tem essa oportunidade, você aproveita para falar a respeito, para escutar, porque às vezes a gente não quer falar, às vezes a gente não tem muito o que falar, mas só o fato de você ouvir, de você escutar, gente, isso é maravilhoso, porque isso traz reflexão, isso faz com que você se movimente. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, eu particularmente, em relação às famílias, que foi esse o questionamento que você trouxe, eu penso que não dá para nós generalizarmos. Nós precisamos ainda desse fragmento. Sabe? Existem aquelas pessoas que sim, estão muito atentas, estão muito antenadas e que estão cobrando demais também das nossas crianças, que as nossas crianças já não têm mais infância. As nossas crianças já não têm tempo mais para serem crianças. Essas infâncias estão sendo roubadas com esse olhar no futuro. Exatamente. Né? Esquecem que o que nós temos é o hoje, o aqui e o agora. Mas, sim, se o futuro vier, você tem que estar preparado para. Não tenha dúvida. Mas eu penso que a gente precisa dosar. Existe essa necessidade, né, desse meio termo. Então, o que eu sempre digo, que nós temos que ter essa atenção, nós temos que ter esse cuidado. Né? O quanto de tempo eu estou dedicando a essa criança, a esse ser em desenvolvimento, o que é que essa criança está aprendendo, que a gente precisa tomar muito cuidado também, porque nessa internet ela vai ter acesso a muita coisa. E eu preciso trazer os meus princípios, minhas ideias, meus ideais para essa criança, que está em formação. Então, eu já não estou mais com as crianças, estou com os meus netos agora, né? Mas é isso, ainda assim, a gente tem esse cuidado, a gente tem essa preocupação. É importante. Gente, vocês estão gostando desse podcast? Vocês estão gostando de tudo demais, isso que a gente está trazendo? Se vocês estão gostando, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deem uma curtida para que a gente possa trazer mais informações de qualidade como esta para vocês. É muito legal. Não esqueçam, não. Vai lá. Né? Inscreve. Isso, se inscreve. Se inscreve. Eu tô amando. Poder falar sobre isso de forma aberta. Por isso que é interessante. Veja, por muito tempo eu achei que era uma arrogância a gente vir falar, trazer informações, ficar aparecendo. Eu achava que eu era um pouco arrogante, acho que um pouco pretensioso da minha parte. Mas você sabe que com o passar do tempo e com as pessoas que a gente vai conversando e vai trazendo, você vai vendo que se a informação é de qualidade, se você consegue trazer coisa boa, que vai agregar, sim, a gente tem. Porque se a gente não ocupa alguns espaços, alguém virá para ocupar. Exato. E esse espaço que está sendo ocupado por sei lá quem, que sei lá o quê, trazendo não sei o quê também, talvez retire da gente a possibilidade de falar sobre coisas, sobre situações que são realmente importantes para o homem. E a gente falar sobre criança, escola, bullying, racismo, religiosidade, isso faz parte desse momento sensível mesmo do nosso tempo. Sim. Né? Da nossa realidade. E às vezes as pessoas deixam de se dar conta do quanto isso permeia todo o nosso dia a dia. Mas então... Todo o nosso dia a dia. Tudo. Eu tenho uma dinâmica que no final as pessoas percebem o quanto que elas interferem. Quando você dá a sua opinião, você está interferindo. Quando você traz o seu conhecimento, quando você traz a sua ignorância, você, de alguma forma, você está afetando a sociedade. E aí cabe a você decidir como é que você quer afetar. Porque você pode afetar alguém de uma maneira muito positiva e você pode afetar alguém de uma maneira muito negativa. E aí são escolhas que nós fazemos, né? E é interessante hoje o quanto a gente pode
sair desse mundo eurocentrado para pensar numa história construída a partir do nosso olhar, né? Isso que é outra coisa. Olha, para mim isso é fundamental. Quando a gente vai falando sobre a decolonialidade, ou quando a gente vai falando da colonialidade do saber, que vai levar diretamente a uma colonialidade do poder, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes tudo aquilo que é imposto como um saber único, ou tudo aquilo que é imposto como uma verdade única e que está transcendendo aquilo que nos pertence, nos torna reféns. Ninguém tem que ser refém de conhecimento nenhum. E você se torna uma pessoa responsável também, né? Você se torna responsável pelos resultados. A Chimamanda, ela vai falar sobre a questão da história única, né? Uma nigeriana maravilhosa, escritora, conheço né? muito. Que eu super recomendo. E a Chimamanda vai falar, né? Sobre essa condição da história única. Não é que não seja verdade, né? Não é, mas não é que ela seja mentira, mas não é a verdade total ali. É impossível. Né? Então traz muitos estereótipos e é importante que nós estejamos dispostos e dispostas a desvendar alguns mistérios aí, não aceitando as coisas do jeito que elas vêm, né? Aparece. E aí quando a gente fala da sociedade, eu gosto muito desse provérbio africano que diz: é necessário uma aldeia inteira para educar uma única criança. Então, a sociedade como um todo precisa se fazer presente. Onde é que as nossas crianças aprendem a serem preconceituosas, a serem racistas? Exatamente essa era a pergunta que eu ia te fazer. Sim, é óbvio que ninguém nasce racista. Ninguém nasce preconceituoso. Não. Isso não está dentro do indivíduo constituído. Não é natural. Não é natural. Não que a gente tenha que naturalizar nada no indivíduo, mas isso realmente não é natural. Não é. Mas não é natural. Não é uma coisa orgânica. Ok, surgiu, molhou, já nasce, né? Eu reguei. Reguei com a arma do racismo, é isso aí que vem nela. É o que vem. A gente precisa tomar cuidado. Conte pra mim. Né? Sobre então, isso. Já que você me perguntou, essa era a minha pergunta. Como é que as crianças desenvolvem o preconceito, porque a gente racismo? Precisa. Porque as pessoas falam, mas é criança. Tá, mas essa criança aprendeu com alguém. Primeiro, que as nossas crianças, elas aprendem por imitação. Começa por aí. Exato. Elas aprendem por imitação. E o adulto vamos começar assim, a referência. O que é pior? Ou o que é melhor? Não sabemos. Mas é a referência. A primeira base de aprendizagem é dentro da casa. É o adulto dentro da casa que vai ser o primeiro ponto de aprendizagem. Então, vamos a isso. Aí entra lá, por exemplo, aquela mãe, que eu já participei de reuniões na escola, quando os pais são chamados porque o filho cometeu um bullying, é o agressor, né? O agressor. É o agressor. E aí a mãe fala, olha, eu não sei onde foi que essa criança aprendeu isso, porque em casa a gente não faz isso. Você não conta nenhuma piadinha? É uma piadinha. Vamos combinar, você não conta nenhuma piadinha? Quando vocês estão assistindo o YouTube e tal, quem são os comediantes que vocês assistem, que vocês veem? Um pouco antes de vir pra cá, eu tava vendo um grupo de pessoas negras num podcast, e eles estavam falando exatamente isso. Que eles assistiam os Trapalhões no domingo, e na segunda-feira o cara era chamado de Mussum. Né? Exatamente. É impressionante. Eu até anotei o nome dos personagens, né, que eles falam. Aí no dia seguinte, o cara assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo e no dia seguinte ele era chamado de Saci, né? Foguinho, que era o personagem lá do Lázaro Ramos. E sempre vem, né? O Tchão Macalé. Os estereótipos, né? Mas aí é mesmo. Que tá, a partir de onde, né? Então, o que é que a mídia mostra pra gente sobre nós mulheres? O que é que a mídia mostra sobre a questão da homossexualidade? O que é que a mídia mostra a respeito de diversidade? De que maneira? É exatamente a questão dos estereótipos. Eu fico super feliz quando as pessoas nossa, mas que mulher linda. Você deve sambar muito bem. Ou, você lembra uma passista de escola de samba. Não, para. Eu fico muito irritada, porque eu falo, gente, nem sambar eu sei. Aí minha beleza foi embora, então. Acabou, sabe? Né? Acabou, porque eu não sei sambar. Aí é chato, né? Então, assim, é muito importante que a gente traga esses questionamentos. E as nossas crianças, elas estão ali, elas estão ouvindo, elas estão em contato. A reunião, né? De final de semana, de domingo, que tá todo mundo junto, tá todo mundo no churrasco. Quais são os comentários que nós fazemos? A gente tem que prestar atenção.
Tem que prestar atenção, e muita atenção. A gente tem que entender o que é brincadeira, que foi exatamente isso que você falou logo no início. Pois é. Cara, se não tá agradando, se a pessoa que tá ali tá se sentindo constrangida, não é bacana, faça não é legal. isso, não é legal. Sabe? Não é... Você quer ser feliz a partir da dor da outra pessoa. Porque daí, a hora que felicidade que é felicidade essa? é essa, né? Porque a partir do momento que a sua brincadeira alegra só a você, mas de maneira perversiva, não é? Isso já se torna um sadomasoquismo, isso já se torna uma... E por que você tem que ser perverso com o outro? Por que você tem que ser cruel? Essa é uma perversão, já não é mais. Daí você ultrapassa qualquer limite. Você diz, isso. Não dá. Não dá, não existe como, sabe? E outra... Essa perversão se torna uma covardia em que momento? Olha só, e a gente viu, eu tenho certeza que você já viu isso, e a gente vê isso dentro da escola. Essa covardia no seguinte momento que, quando o opressor, quando o agressor passa a atingir aquela vítima e ninguém toma uma atitude, as pessoas estão fazendo o quê? Validando aquele indivíduo. Escolhendo um lado. Estão validando. Não existe neutralidade. Não existe, é claro. Não. Você pode me dar qualquer justificativa. Então vamos falar, tá bom. Ele se tornou neutro porque ele ficou com medo de perder o grupo, ele se tornou neutro, que era o caminho que eu ia tomar. A gente acabou fugindo desse caminho, mas tudo bem. Né? A neutralidade ou o silêncio. A neutralidade e o silêncio favorecem sempre ao opressor. Sempre. Entende? Então, se dentro da escola eu estou percebendo, se dentro da escola o seu filho percebeu alguma coisa, você tem que ensiná-lo, sim, a dizer, viu? Isso não é legal. Ele não precisa necessariamente partir para uma agressão, mas ele pode muito bem falar assim, viu, eu não concordo. Sim. Eu não acho isso legal. E outra coisa que eu penso que é importante, trazendo essa condição da aldeia, né, para educar uma criança. Eu acho que também é muito violento você transferir uma responsabilidade para essa criança. Eu penso que nós precisamos desse acordo, nós precisamos dessa união para dar conta de determinadas situações. Porque quando você se percebe num ambiente seguro, fica mais fácil também para você tomar uma posição, para você ter uma atitude. Porque se você é aquela pessoa que percebe que, não, mas se eu tomar posição, se eu tomar partido aqui, vai sobrar para mim e para aquela pessoa, porque você está solitário, porque você está sozinho. Não, eu entendo o que você está falando, mas olha só. Mas a gente precisa criar esses espaços mais seguros. Isso que eu ia te falar, que era onde eu queria chegar. Nós precisamos de ações afirmativas. E essas ações afirmativas, elas são ensinadas em casa, elas podem ser reproduzidas na escola, porque, atenção, a criança passa na escola menos tempo do que ela passa em casa com os pais, com a família. Sim. Então, vamos lá. Se eu tenho ações afirmativas dentro de casa, e essas ações afirmativas, de fato, estão preocupadas em não só... Veja só, não só punir o indivíduo que é um opressor ou o indivíduo que é um agressor, mas ensiná-lo. Isso. Porque assim, se você pensar só na punição, não sei a se pessoa vai deixar, a pessoa não vai fazer porque aquilo mudou dentro dela. Ela vai fazer porque ela pode ser punida. Isso. Exato. Quantas vezes a gente não vê esses relatos, punida, ela vai fazer de novo. Nossa, minha filha me abandonou, minha esposa me abandonou, fulano abandonou. É só pela perda que a pessoa diz que se arrependeu, mas não pela ação. Mas aí é que Será que não mudou? Não pela ação. Não. Então, assim, ela está sendo punida aí, ok. Está sendo punida. Então, vamos trabalhar só com repressão? É só a repressão que leva a uma solução? A gente precisa se juntar para trazer estratégias. E as ações afirmativas. Então, mostrar o positivo de não aceitar um racismo. De fazer o contrário. Exatamente. Né? Como é que eu faço esse positivo? Onde isso inicia? Quais são as ações? De que forma eu posso pensar em mecanismos que, de fato, venham a valorizar o indivíduo que vai contra uma ação dessa? A primeira coisa é você trazer essas vítimas, né? Para o protagonismo. Porque, na maioria das vezes, o que é que acontece? Quando uma mulher começa a falar, as pessoas falam, aí vem. Aí não tem uma escuta. Eu penso que o que
falta para nossa sociedade é essa escuta. Se a mulher está falando, ouça, escute o que ela tem para dizer. Se uma pessoa negra está falando, escute o que ela tem para dizer. Porque não tem como você ser empático se não houver essa escuta. Isso é muito importante. E nós temos muito o que dizer. Porque até agora, tudo o que foi dito, não foi dito por nós. Né? Exatamente. Tudo que foi dito não foi dito por nós. Nos 5 anos da psicologia, eu não conheci nenhum intelectual preto, nenhuma intelectual preta. Quando eu fui fazer o mestrado, estava todo mundo ali. Anos-luz antes do eurocentrismo. Falei, gente, peraí, onde é que esse povo estava? Aí vem o famoso epistemicídio, né? Então, assim, quanto que a gente tem que aprender com os povos, principalmente os povos africanos, os povos do Oriente? A gente tem muita coisa boa para aprender. Nós somos devedores muita coisa. Desse Olha, eu sempre todo. cito a Sobon Fussomé. A Sobon foi maravilhosa, ela é incrível, né? Com tanto aprendizado no espírito da intimidade. Quando ela fala de Dagara, né? O cuidado que levou tempo para ela descobrir quem era realmente a mãe. Porque estava todo mundo cuidando de todo mundo. Exatamente. Gente, e o quanto que a gente ganha com isto? Né? O respeito que se tem pela condição da homossexualidade, que essa gay e lésbica nem existe ali, né? São os guardiães dos portões, porque são pessoas que transitam pelos 2 mundos. Olha quanta coisa boa que a gente tem para desconstruir, para ressignificar. E aí eu trago também o Sankofa, né? Que não é proibido voltar atrás se for para ressignificar o presente e construir um futuro. Então, assim, é muita coisa boa e que todo mundo vai ganhar. E você sabe que é interessante nessa conversa? É que, assim, somos devedores, sim, somos devedores de um Oriente, isso, assim, para mim, não há dúvida. Tá. Primeira coisa. Segunda coisa é que, real, por que é que a gente tem que ter medo de ressignificar? É medo de perder o poder. Medo de perder o poder, entendeu? Ressignificar mas a gente não tá uma medo nessa vibe. A gente não quer, a gente não quer vingança. A gente sempre fala, se nós quiséssemos vingança, gente... A maioria. Ia ficar feia a coisa. Essa minoria não é a minoria. É isso que as pessoas não entendem. A gente não quer vingança, não. A gente quer, a gente vê a gente todos... quer existir, a gente quer poder existir. Exatamente. Mas não é só poder existir. Olha que coisa interessante Estar que você aqui. falou quando você fala do lugar de fala. Eu adoro o lugar de fala, né? E você diz, precisa... a gente não tem que dar voz a ninguém. A mulher tem o seu próprio megafone. É o megafone que você dá. Nós temos a nossa voz. As pessoas precisam o povo ouvir. negro preto tem a sua própria voz. Só que a história, ela é sempre constituída e escrita, né, por um terceiro, por outro. Isso. Uma segunda ou terceira versão daquilo, uma semiótica mesmo, que eu sempre costumo pensar. Quando eu peguei a história das mulheres e quando eu fui trabalhar com a história das mulheres escritoras, e eu vi a infinidade de mulheres escritoras do século XIX, de mulheres viajantes do século XIX, como é que elas construíam seus diários, o que elas escreviam nos seus diários, né? Quando você vai pegando a história das crianças, você vai vendo a história das infâncias, quem é que escreve sobre isso, né? É sempre o outro. E, na maioria das vezes, a mulher é matéria textual do homem. Por ser matéria textual, ele escreve dela o que ele quer. Exato. E aí a gente pede esse espaço nosso por conta de alguém que fala da gente sem saber quem é a gente. Somos. Exatamente. E pior, sem saber e sem permitir. Sem permitir, nem sem querer, não, muito tempo. Nossa, eu sempre vendi uma mulher dentro de um romance da forma como ela era. Por que agora eu mudo essa mulher? Não é? Agora vocês querem mudar uma escravidão. tudo. Isso é louco. Agora eu vou lembrar de outra coisa. Que coisa, né? Quando essa fala para mim que me incomoda profundamente quando alguém diz assim: mas o próprio negro escravizava. Eu quero morrer com essa frase. Sabe por quê? O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo o quê? Validar um racismo? Validar um preconceito? Validar uma escravidão? É isso que você está querendo dizer para mim? E só vale para o povo preto, né? Exato. Porque eu não vejo ninguém falando que judeus e alemães é branco trazendo atrocidades para um outro branco. Mas eu nunca ouvi ninguém falar. Mas o homem sempre escravizou. E o homem branco escravizou também. Os romanos escravizavam homens brancos, os gregos. Sim. Nós tínhamos a escravidão. Não, mas aí só é válido quando é... Aí é o racismo de novo. Racismo, então, de novo, é sempre o racismo. Você a gente entende? dá conta a gente de dá trazer, de esfregar na cara. A
A gente dá conta. A gente dá conta. Tá aí. E outra, aí eu volto à questão da escola, o papel da escola, O papel da escola. nessa discussão, o papel da escola. E, atenção, vamos de novo, né? Eu aqui outra vez, chata do rolê. Hoje, quantos professores ou professoras negras estão dentro da escola? E mais, eu sou uma pessoa da pedagogia e eu sempre penso assim, quantos homens se formam pedagogos e estão dentro da escola da educação infantil? Quantos homens negros estão dentro da escola e estão trabalhando dentro da educação infantil? Quantos homens negros estão na graduação? Na graduação. Quantos Vou estão? indo, mas eu vou indo. Quantos homens negros estão na graduação? Quantas mulheres negras estão na graduação? Então. E aí a gente vai percebendo como tudo isso é uma construção que consegue silenciar histórias espetaculares. Sim. Quando a gente pensa nos quilombos, a gente vê que foi o primeiro de todos os movimentos dentro do Brasil. Democráticos, E inclusive. democráticos. E quando você toca nisso, as pessoas... Não, eles estavam fugindo. Uma organização Opa, maravilhosa. né? Que deu o que fazer, deu trabalho. Deu pra esse trabalho. povo, hein? E Deu aí, trabalho pra olha esse como... povo. E daí, voltando, né? A gente pensa... o quanto se fala e de que forma se fala desse movimento. Aí é que tá. E por isso que... Mas você Olha falou como uma é coisa, longo. Daqui a pouco nós gente nunca vai vamos ter que sair voltar daqui. só para falar sobre isso. Então, vamos, só para a gente encerrar, deixa eu te falar uma coisa, algo que eu julgo que seja muito importante. Nós também precisamos tomar cuidado com essa condição de colocar um ou outro num determinado lugar. Sem dúvida. Sem Porque dúvida. isso adoece a gente. Isso adoece demais. Eu sei porque, na maioria das vezes, eu sou a preta única. Na maioria dos lugares. Aham. E isso é adoecedor. Porque você está só diante de uma situação, diante de uma condição que as pessoas acreditam que é você que tem que desconstruir. Isso é muito sem doloroso. dúvida. Isso é muito doloroso, porque é como se a pessoa negra que inventou aquilo e ela que vai ter que dar conta. Então, muitas vezes também, as pessoas nos colocam num determinado lugar, mas sem esta condição, que é o que realmente caracteriza o racismo, sem essa condição de poder e de decisão. Olha, eu vou te colocar lá para as pessoas virem que, olha, aqui a gente não é racista, aqui não tem racismo. Aí coloca uma pessoa ali e pronto. Né? E que condição que dá para que você possa atuar, para que você possa legitimar esse lugar que você ocupa, o seu papel ali naquele lugar que você ocupa. Então, também a gente precisa compreender isso, porque às vezes nos tiram de um lugar que é um lugar confortável, que é aquilo que eu falei para você, que é onde eu me sinto segura, para me colocar num lugar onde eu vou adoecer. Porque se eu não tiver aliados, se eu não tiver condições legítimas para atuar, aí é outra perversidade. Claro. E aí a gente entra num bullying maior também, porque às vezes a gente pensa que o bullying é só dentro da escola, mas não. Ah, não, em todas as instituições. Porque Tem a gente gente tem bullying. Não. Tem gente tem bullying. Mas é isso que eu falo, não é isso que você começou falando sobre a criança, que ela vai se retraindo, vai se isolando para evitar o contato com os outros, com os demais, porque a impressão que ela tem é de que todas as pessoas ali estão para agredi-la, ninguém tá para protegê-la. E na maioria das vezes, quando colocam pessoas adultas nesses lugares, elas se sentem do mesmo jeito. Eu me sinto assim em muitos momentos. Mas assim, como mulher, eu me senti assim em muitos momentos. Como mulher negra, como deficiente, como homossexual. Você sente. A gente sente. Basta a gente falar, assim, a própria... Bom, nós vamos longe, sabe? Quando a gente pensa na escola, quando a gente pensa nos pais, eu lembro de uma reunião com pais que o pai falou assim para mim: aqui a gente tem que falar todes? Eu falei: olha, senhor, aqui o senhor pode falar do jeito que o senhor quiser. Ninguém está pedindo para o senhor falar nada. Inclusive... A palavra nem lhe foi concedida. Nem foi, exatamente. Aliás, a reunião nem começou. E o senhor já está entrando aqui, perguntando como é que o senhor tem que falar, sendo que quem vai falar sou eu nesse momento.
Mas você vê? Você O quê? vê que... Não, mas você ele já viu veio que com essa é? imposição. Mas você viu? É. E se sente muito à À vontade para se vontade colocar. para se colocar. Porque ele achou que o quê? Que eu ficaria de que forma? Retraída? Ai, que engraçado. Não, o senhor não foi engraçado. Não O foi. senhor não foi engraçado, não foi legal. E eu não perguntei, nem... Isso não é o senhor que vai falar nada aqui nesse Pois momento. é. Mas a gente, muitas vezes, aí a gente retoma isso que você falou. Pra gente não, porque a gente tem que ficar confortável em algumas situações, uma série de questões. E eu poderia ter me retraído. Eu não me retraí, mas eu queria ter dito muito mais. Sim. E eu não. Mas eu. Mas aí também usar de Daí sabedoria, você né? tem que Porque usar senão sabedoria. senão você também não Você atinge perde, o seu exato, objetivo. e você perde o seu. E aí, Perde a razão. Não, tudo e bem, acabou. em alguns momentos você dá um passo atrás. A gente dá, se houver A necessidade. gente tem que. às Existem vezes, outras estratégias. existem. Eu penso Existem que outras. nós já temos sabedoria suficiente, e isso é que eu sempre falo para os meus, principalmente para os meus filhos. Falo, olha, se a gente chegou aqui, onde a gente chegou, é porque quem veio antes fez bom uso de muitas estratégias. Muitas estratégias. Muitas. Caso contrário, a gente não teria chegado, não. E essas pessoas que têm medo da gente, elas têm bons motivos para. Porque elas param para pensar, elas falam, gente, mas será que a gente ia dar conta de sobreviver a tudo isso? Tudo isso. E sem contar que daí elas pensam na vingança, né? Se fosse eu naquele lugar, eu ia me Eu vingar teria. agora. Exatamente. É isso também. Mas que tem não é isso também. algo que não é meu, mas que é da pessoa. Fala, não, mas se eu tivesse passado por isso, aí eu ia me vingar, né? Ou, não é possível que eles conseguiram. Alguma coisa tem. Tem. A gente. Como é ser mãe nesse universo? Ai. Aquela famosa pergunta. Como é ser mãe nesse nesse universo? E muitas vezes é doloroso. Aham. Em muitos momentos é doloroso. É doloroso, principalmente se a gente entra nessa condição do arquétipo, né? Ai, quem é a mãe? Mãe é aquela pessoa poderosa, é aquela que sabe tudo, que protege o tempo todo. E aí, quando você entra em contato com a realidade, você tem que lidar com as suas limitações diante daquelas existências, com as suas limitações diante do mundo, e que sim, essas pessoas terão que enfrentar, e essas pessoas são os meus filhos, são meus netos, e a gente vai ter que deixar, vai ter que deixar ir. E é doloroso, é muito doloroso, né? Mas aí vem a recompensa, porque tudo vai ter que ter uma é equilíbrio. Não Aí adianta. vem aquela coisa boa, né? Que é você olhar para essa criançada e falar, poxa, até que a gente fez um trabalho bacana. Quando você crescendo. observa o discurso deles, o que é que eles defendem, de que lado eles estão, porque a gente precisa saber de que lado a gente está. Sem dúvida. Ah, não dá para ficar em cima do muro. E eu nesse não momento... dá para ser o espectador. Não dá. Nem a vítima, Não. nem o espectador. Nem espectador. Mas nós somos as pessoas O ativo. atuantes. Exatamente. Nós somos as pessoas atuantes. E eu fico muito feliz. Aí sou eu mesma, eu, Rosália Maria, e não a mãe do arquétipo. Não a mãe do arquétipo, porque eu sei que eu tenho as condições humanas. O que todo mundo chama de defeito, eu chamo de condições É humanas. humanidade, nós somos humanas. Aí sim. sim, eu dou conta de chorar diante da minha incapacidade em determinados momentos, das minhas limitações. Mas assim, nesse momento eu sou uma pessoa muito orgulhosa mesmo, porque, olha, eu tenho um povo muito bacana ali do meu lado, viu? E não tô falando só dos filhos de útero, né? Não. Eu falo dos filhos todos ali, meus sobrinhos, são gerações, assim, incríveis, assim, eu tenho muito orgulho da minha família, é uma família enorme, né, só de irmãos a gente tá em 9. Delícia! E aí tem muitos sobrinhos, muitas sobrinhas, e é um povo muito bacana, que o tempo todo a gente traz para discussão essas dores, essas angústias, e a gente tá dando conta. Então, assim, é um momento, assim, de muita alegria, eu diria. Quando eu olho para fora, assim, e vejo um povo meio estranho, eu falo, putz, que bom que eu não tô aí nessa, não sou eu a responsável por esta pessoa,
por esta condição, por essa situação, por essa fala, por esse discurso. Então, assim, eu tenho muito orgulho mesmo daquilo que a minha família, porque também não sou eu, jamais seria eu sozinha, né? A minha família, meu esposo, meu companheiro, e aí vem minha mãe, assim como eu comecei aqui, né? Eu sou neta da Ismênia e sou filha da Irene. A gente não pode esquecer disso. Os nossos passos vêm de longe. Exatamente. Então, se nós chegamos nesse patamar que nós chegamos, nas condições em que nós chegamos, que são condições pelas quais assim, eu tenho muito orgulho, é por conta dessa trajetória, por conta de toda essa ancestralidade. Então, eu sou uma mãe muito feliz e muito orgulhosa. Ai, que delícia. Gente, eu tô amando isso. Vocês estão gostando disso? Eu tô amando cada vez mais. Não esquece. Inscreva-se no canal, Sim. ativa o sininho e curte, tá bom? Eu tenho que começar a me despedir de você. Mas, assim, é com muita tristeza. Porque foi um papo delicioso. Olha, nem sei, olha. Tá na hora. Mas foi um papo delicioso demais. Eu acho Que bom, eu acho que esse olhar, essa forma de falar, didática, clara, aberta, é isso que a gente precisa. Porque são esclarecimentos, são pontos de vista que fazem com que a gente reflita sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso papel na sociedade, sobre a nossa construção. É muito importante, sabe? Eu vou pedir para você dar uma dica para a mãe que sofre com filhos que passaram por condições de bullying ou racismo. Uma das coisas, na verdade, eu acabo sendo uma pessoa um tanto quanto repetitiva. O ideal é que você não se sinta sozinha. Eu penso que é bacana você saber que nossos passos vêm de longe, que a gente não anda só. Isso não tenha dúvida. Mas tem algo que eu trouxe que eu faço questão de ler, se é que você me permite. Faça mesmo, porque eu permito. Que tem a ver com o nosso querido Nelson Mandela. Ai, amo. Aí ele me enche de esperança, né? Olha só o que Mandela... Ele e o Bico. Luther King são pessoas que, assim... Angela Davis, Sueli Carneiro. Não, gente, eu tenho uma relação... Temos, assim, uma Lélia Gonzalez. Exatamente. Não, eu tenho uma lista aqui maravilhosa. Olha, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luciane Nascimento, a Nanda, a Fernanda, maravilhosa, que eu quero que ela venha aqui. E pode, eu que trago. A do poema, que eu falei pra você. Nossa, eu vou adorar, tá convidada. Eu não super sou mãe convidada. nem quero ser. A Fernanda tem que vir. Bárbara Carine, Asa Nigeri, aí muitas pessoas. Muitas mulheres muitas mulheres. E, olha, são incríveis, incríveis. maravilhosas que eu costumo dizer, eu tenho minha madrinha, Ana Maria Miranda, lá de Campinas, ela faz parte do Urucungos, que é um grupo folclórico lá da Unicamp, de Raquel Trindade, filha de Solano Trindade, porque é assim também, eu sou chique, bem. Eu tô vendo aqui, ó, gente, o próximo vai estar lotado, essas cadeirinhas, tudo aqui, nós vamos estar lotado de gente. Vamos trazer esse povo. Mas aí, pra hoje, eu vou utilizar essa frase de Nelson Mandela, que é quando ele diz, que eu penso que essa frase ela deixa a gente um pouco mais confortável, né? Ele diz: ninguém nasce odiando outra pessoa por sua cor de pele, sua origem ou sua religião. As pessoas podem aprender a odiar, e se podem aprender a odiar, pode-se ensiná-las a aprender a amar. O amor chega mais naturalmente ao coração humano que o contrário. E eu acredito no amor, e eu acredito que nós somos amor, eu acredito que nós somos resistência, e sim, nós somos existência transformadora. Eu creio nisso o tempo todo. Ai, que lindo, gente. Tô amando. Gratidão. Muito, assim, qual é o seu contato? Se as pessoas quiserem achar Rosália Maria. Onde elas vão achar Rosália Maria? Aqui eu quero que você fale mesmo. Eu quero que as pessoas te encontrem. Então, tá. Olha, bom, eu tenho o meu celular, que é um 11 964 92 29 26. No Insta, eu estou como Rosalia Psi. E no Facebook, Rosália Maria. É nóis. É nóis. Gente. Amei. Eu amei tudo que aconteceu.
Eu queria ter mais tempo. Eu tive que ficar presa a um roteiro, mas a minha vontade era pegar esse roteiro e jogar fora. Mas também, se eu não ficasse nesse roteiro, a gente não ia acabar isso nunca. Então, mas com o roteiro, você viu o que a gente fez, né? Nossa Senhora, que Aí, estrago. imagina assim. Gente, muito obrigada de novo. Você me encontra no Instagram, Esther Sar. Opa! Você me encontra no Instagram, Esther Sartori _. Você me encontra no YouTube e no Spotify, no canal Preocupações de Mãe. Você vai encontrar a Rosália lá também, né? Você vai poder ouvir isso aqui na íntegra e eu tenho certeza que você vai amar. É só se inscrever no canal, ativar o sininho e para poder receber outras notificações dos próximos programas. Maravilha. Rosália, gratidão Sigamos. completa por tudo que Muita aconteceu luz, aqui muito hoje. axé. Muito axé Que para todos possamos nós. caminhar juntas. Muito obrigada. É isso. Boa noite para todos. Até mais.